Pois é, gente, aqui no Espírito Santo, no ano passado, de janeiro a agosto, só para a gente trazer esse panorama para vocês aí de casa, foram registrados mais de 200 óbitos em mulheres em decorrência da doença. Então, diante dessa polêmica, desse embate, a partir de quantos anos se deve fazer a mamografia de rastreio, ou seja, com o exame de rotina? Vamos sentar aqui na nossa mesa de café para a gente conversar ao vivo com a médica mastologista, doutora Caroline Coutinho. Seja muito bem-vinda ao Tribuna Manhã. Obrigada, Bruna. Doutora, e aí, essa polêmica? Eu acho que vale a pena a gente começar falando, abrir o nosso bate-papo falando da importância da mamografia. Tem que ser feito, é um exame extremamente importante, né, doutora? Sim, claro. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente olha para uma doença muito incidente, com altas taxas de mortalidade e, no início, muitas vezes silenciosa. Então, a mamografia entra como um método de rastreio, né, que possui evidências mostrando que ela é eficaz na redução da mortalidade dessa doença. Então, é indiscutível, assim, o benefício, né? Pois é, e aí quando a gente fala em fazer a mamografia, em aumentar a idade mínima, o que a gente está dizendo para o paciente, então, principalmente quando a gente percebe um aumento na incidência de casos de pessoas, mulheres mais novas sendo diagnosticadas? Então, esse posicionamento vai de encontro com tudo que a gente está presenciando, né, hoje em dia, né? Então, a gente precisa mesmo estar pensando em rastreamento, em idades até mais novas, né? Sim. Antecipar isso, né? A gente está vendo casos em pacientes muito novas, então qualquer movimento neste sentido, em postergar esse diagnóstico, nos assusta. Com certeza. A gente vai aproveitar, vou pedir para o pessoal posicionar aí, já que a gente está falando da importância e do aumento de casos da doença em pessoas mais jovens, a gente tem o depoimento, doutora, da Júlia, que aos 30 anos fez o autoexame em casa, percebeu que tinha algo diferente ali, procurou uma ajuda médica. A Júlia, ela foi diagnosticada com câncer de mama, conversou com a gente sobre esse diagnóstico. Vamos ver o que ela falou? Roda aí. Eu sou a Júlia. Eu tenho 31 anos, descobri um câncer de mama em 2023, quando eu tinha recém-completado 30 anos de idade. Agora eu tô curada, graças a Deus, e eu tenho certeza que a descoberta precoce do nódulo que tinha na minha mama foi essencial pro meu processo de cura. No meu caso, fui eu que descobri o câncer que eu tinha, né, o nódulo na minha mama, por fazer o autoexame e por conhecer muito bem a minha mama, né? Eu senti um caroço diferente e procurei um profissional, um médico, para me auxiliar, para diagnosticar, ver se era um câncer, se não era. Mas, infelizmente, eu tenho certeza, por todas as minhas amigas, por todo mundo com quem eu conversei, que isso não é a realidade da maioria das mulheres, né? Fazer o autoexame e conhecer, se tocar, conhecer sua própria mama. Eu tenho certeza que não é a realidade, infelizmente, ainda. E de modo que a mamografia é essencial na descoberta precoce da doença para o seu tratamento. Então, muito me assusta a proposta da Agência Nacional de Saúde em querer aumentar a idade para indicação de fazer a mamografia, porque com isso acho que as mulheres vão acabar não fazendo a partir dos 40, apesar de não ser proibido. Acho que as pessoas vão ficar mais displicentes mesmo, não vão fazer. E no universo oncológico que eu convivi, que eu vivi de 2023 até o final de 2024, um ano e meio mais ou menos, foi da metade de 2023 que eu descobri o câncer até o final de 2024. Eu vi muita gente nova e fiquei assustada o quanto essa doença tá cada vez mais pegando as pessoas mais novas de surpresa. Então, por isso eu não concordo com essa... Me assusta essa proposta, não concordo. Eu acho, doutora, que o posicionamento da Júlia é um posicionamento quase que geral, né, das mulheres, porque a importância do autoexame, mas também na mamografia, na detecção precoce da doença, é primordial, né? Estamos vendo o aumento da incidência em todas as faixas etárias. Então, volto a dizer, o momento é de rever
políticas, protocolos, para se talvez antecipar esse rastreamento, né? Individualizando cada caso, pacientes de alto risco, mas nunca postergar isso, né? O benefício é, assim, inquestionável. Agora, com que frequência, doutora, as mulheres que estão assistindo a gente em casa, de repente têm uma dúvida, com que frequência elas podem e devem fazer esse exame? Então, se eu sou uma paciente de risco habitual, eu devo iniciar minha mamografia aos 40 anos. O que é risco habitual, para a gente entender? Então, existem modelos de cálculo de risco, né? Então, a Bruna, existem critérios para eu fazer esse cálculo, certo, né? Ela teve a mãe, a avó e a irmã com câncer de mama. A Bruna já teve uma doença, a Bruna irradiou. Então, assim, a gente tem esses modelos de cálculo de risco e quando a gente fala em rastreamento populacional, é naquela paciente de risco habitual, que é a grande maioria. Certo. E que já é alto. É uma doença muito incidente. Então, esse grupo deve iniciar aos 40 anos e manter anualmente. Agora, tem muitas mulheres que têm medo da mamografia, tem medo se vai doer, como é que vai ser feito esse exame. Existe alternativa à mamografia ou o que a gente pode falar para essa mulher que está assistindo a gente que tem receio de fazer o exame? Primeiro, não há alternativa. Então, assim, exceto naquelas pacientes que têm a contraindicação, uma deformação anatômica, enfim, alguma contraindicação ao exame, nenhum outro método irá diminuir a mortalidade pelo câncer de mama com a mamografia. Isso é fato, tá bom? Medo, assim, é muita coisa envolvida, muito se escuta, né, falar. Os aparelhos, é claro, né, vieram evoluindo, sim, então a gente tem mais tecnologia, a gente consegue diagnosticar mais com menos desconforto. A gente ainda precisa comprimir a mama, mas é um exame muito rápido. É rapidinho, né? E com um benefício muito grande. Você colocar na balança aí. Agora, a gente está falando da questão da idade, é importante a gente falar também do acesso a esse exame, né? Nem sempre os aparelhos da mamografia estão bem distribuídos aí nos nossos municípios, nos nossos estados, né, doutora? Perfeito, Bruna. Então, a gente pega o Brasil, né? Um território tão grande. A gente tem muito mais mamógrafo do que a gente realmente precisa, em número, né? Mas eles estão mal distribuídos, então dificulta o acesso, né? Lá no norte, a paciente vai ter muito mais dificuldade de conseguir realizar um exame do que no sudeste, onde tem muito aparelho de mamografia. Então, eu concordo com você que a gente precisa destacar o acesso, né? Então, distribuição, né? Uma distribuição uniforme no país, mas muito importante, acesso a um exame de qualidade. Isso é importante. Muito importante. Agora, em setembro, no Congresso Brasileiro, né, eles trouxeram números lá, então, assim, apenas 7% dos serviços de mamografia, dos aparelhos, tem um certificado de qualidade. Olha! Então, assim, né, eu preciso ter acesso ao exame, entender, né, me importar com minha saúde, mas ter acesso a um exame de qualidade, uma imagem boa, uma técnica adequada, um laudo médico com um profissional atualizado, tá bom? E um resultado rápido, né? Isso, a gente vai falar dessa questão do resultado rápido já também, doutora, porque a doença não espera, né, gente? A gente recebeu aqui a pergunta da Fernanda, de Porto de Cariacica. A Fernanda está perguntando o seguinte: doutora, ultrassom mamária mostra alguma coisa ou só a mamografia? Então, o ultrassom é um método complementar, tá bom? Mas se a gente for falar em rastrear uma doença, rastrear é o quê? Eu pegar uma doença que é muito incidente e fazer um exame que eu consiga detectá-la no início. Então, quando a gente fala em rastreamento, é a mamografia, que é o exame padrão. É mamografia, tá, gente? Olha só, para você que deve estar se perguntando aí de casa, tá? Eu faço acompanhamento pelo SUS, pelo Sistema Público de Saúde, como é que eu faço para conseguir ter acesso à mamografia, para agendar?
O secretário estadual de saúde, Tiago Hoffmann, enviou um vídeo para o Tribuna Amanhã, trazendo essa orientação, porque aqui no Espírito Santo, a partir dos 40 anos, a gente segue ainda, né, essa recomendação. A partir dos 40 anos, você já pode fazer seu exame de rastreio. Vamos ver o que o secretário falou para a gente. Uma das principais medidas de saúde pública para a detecção precoce do câncer de mama é o rastreamento por mamografia. No Espírito Santo, desde o ano passado, esse exame é recomendado para mulheres entre 40 e 69 anos e não somente para as mulheres acima de 50 anos, como recomenda o Ministério da Saúde e o INCA. O exame deve ser realizado a cada 2 anos, mesmo na ausência de sinais ou sintomas da doença. Fazer esse rastreio mais cedo gera mais chances de tratá-los em tempo oportuno, evitando óbitos pela doença. As mulheres têm acesso a esse exame por meio das unidades básicas de saúde dos municípios que ficam perto das residências onde os profissionais de saúde solicitam esses exames. Para tratar a doença, temos unidades de referência em câncer por todo o estado que oferecem o tratamento adequado em tempo oportuno para que a gente possa salvar vidas. Então, a nossa recomendação é que as mulheres procurem as nossas unidades de saúde para que possam fazer em tempo oportuno esses exames. Vamos aproveitar para pegar o gancho com o que o secretário falou, que chegou uma pergunta muito bacana aqui de uma telespectadora. Ela falou o seguinte: eu tenho 56 anos, há 15 anos mais ou menos eu faço acompanhamento, tenho nódulos benignos calcificados, tá? E pelo SUS tá impossível fazer esse exame. Ela falou que ela esperou 2 anos para conseguir fazer, agora faço de ano em ano, mas pelo sistema particular. Tem vários casos na família de câncer, ela explica pra gente. Meu pai teve, faleceu, né? Outro tipo de câncer, obviamente. É genético, doutor, eu devo me preocupar? Tô na menopausa, tá? O nome dela é Clarete Ribeiro. Obrigada, tá, Clarete, pela participação. Clarete trazendo aí essa dificuldade que alguns pacientes ainda têm em ter acesso ao exame com tempo rápido, né? Esperar 2 anos para fazer uma mamografia é difícil, né? É um absurdo, né? Então, assim... a gente consegue hoje saber, né? Existem testes genéticos, né? Cada caso, claro, né? Não tem como falar em específico do caso dela. Mas é realmente o que a gente observa. O SUS está seguindo isso, né? Um rastreamento a partir dos 50 bianual. É uma janela muito grande, né? Sim. Em 2 anos você pode já estar com uma doença num estágio até bem avançado. E aí fica muito difícil, a chance de cura reduz bastante, né? E sua chance de cura também cai, né? Com certeza. Agora, a secretária de Saúde de Vitória também falou com o Tribuna Amanhã sobre a oferta, né, orientando você, moradora do município, que precisa desse exame. Vamos ver o que a secretária falou para a gente. Você, moradora de Vitória, que necessita de fazer um exame de mamografia, procura a sua unidade de saúde. Lá você vai ser consultada e, se houver necessidade, ser encaminhada para o exame, que vai sair no máximo em 3 a 4 dias. A secretária de Saúde fala aí dessa rapidez no resultado do exame, que também é primordial, 3 a 4 dias. Se demorar muito para o resultado do exame sair, a doença não espera, né, doutora? Com certeza. Essa frase aí que a prefeitura zerou a fila, né? Isso é um sonho de qualquer mastologista. Sim. Ver isso, né? O acesso tem que ser rápido, de qualidade e o resultado, né, também. Precisa ser rápido. Sim, claro. Doutora, tem algum preparo que a mulher que está assistindo a gente fala, vou procurar, vou fazer, ainda não fiz, tem tempo que eu não faço. Ela pode ou deve se preparar para fazer esse exame? Tem algum preparo específico? Não, basicamente ela deve evitar passar cremes, talcos na região do tórax, que isso pode criar artefatos, né, dificultar a interpretação. Mas é um exame muito rápido, não leva contraste e é isso. Se ela puder, eu sei que é tão difícil agendar, mas se a gente puder programar e fugir 1 semana do período menstrual, já ajuda, ficará mais confortável. Para quem tem silicone, tem diferença para fazer o exame? Então, as portadoras de implante mamário devem realizar o rastreamento, tá? Nestas pacientes, a técnica é um pouco diferente. A gente precisa fazer mais incidências, né, para tentar ter a mesma sensibilidade do exame. Mas deve realizar, sim, normal.
Então, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui com a doutora Caroline, que recado que você deixa para as mulheres que estão assistindo a gente, que estão com essa dificuldade de repente, conseguir marcar o exame, estão preocupadas com essa resolução também? A mamografia, ela pode salvar a vida dessa mulher, né? Que orientação que você deixa para quem está assistindo em casa? Sem dúvida, a mamografia é um exame muito importante na sua saúde, tá? Hoje em dia a gente vê tanto essa coisa do culto ao corpo, né? Então a gente se preocupa se minha testa tá assim, tá assado. E eu acho isso legal, a mulher se cuidar, mas assim, dê muita importância à saúde mamária, tá bom? Porque o câncer de mama, ele é incidente e tem altas taxas de mortalidade. Então sua chance de cura é o diagnóstico precoce. Com certeza, doutora Caroline, mastologista, obrigada pela Obrigada participação você, no Bruna. Tribuna Amanhã. O tempo é curto, mas eu acho que deu para quem está em casa Deu ter sim. um panorama aí. Vão se cuidar, gente, vão buscar sim fazer o exame, tá? Obrigada pela participação. Por nada. Até a próxima.